amiga! Bom dia, meu amor. Bom dia. Obrigada por receber a gente. Imagina! Obrigada. Eu que agradeço a vocês. Bora hoje lá filmar, visitando o negócio, mostrar sua rotina. Vamos? Maravilha, vamos sim. Então vamos, Ok. gente. Meus amores, hoje com Caroline Luz aqui na Brown Investimentos, a gente vai mostrar um pouquinho da rotina dela, o dia a dia, aqui em Salvador. Lembra? Bora, vamos com a gente. Olá, pessoal! Agora a gente vai mostrar um pouco do dia a dia da Carol. Ela vai falar pra gente como que ela faz essa abordagem com o cliente dela. Vamos lá? Vamos lá, Carol. Então, Tati, eu acho que o ponto inicial de um relacionamento, quando o cliente tem interesse em conhecer um pouco mais o nosso trabalho, é a gente entender principalmente quais são os objetivos desse cliente, porque Sim. a gente tem uma gama de produtos que são bem diversificados. Como eu expliquei para você, a gente tem desde a parte de investimentos, né, que é muito comum, né? A maioria dos escritórios oferecem esse tipo de serviço. A gente fala que hoje em dia é como se fosse uma commodity, mas a gente tem diversos outros produtos de investimento e de serviços financeiros, na verdade, e que um ponto crucial do relacionamento com o cliente é o planejamento financeiro. Então, nessa ficha inicial que eu apresentei para você, Sim. que a gente aborda exatamente perguntando ao cliente como podemos ajudar você a antecipar seus sonhos, é entender qual é o projeto de vida desse cliente. Então, assim, quando a gente fala em planejamento financeiro, é muito mais de onde eu vou fazer o investimento do meu recurso. Sim. Ele abrange todos os projetos de curto, médio e longo prazo do cliente. Então, desde uma viagem que ele queira fazer, até a aquisição de um bem como um imóvel, ou um carro, por exemplo, ou Sim. até mesmo estruturar o seu empreendimento. Às Sim. vezes a pessoa quer uma ajuda para saber tirar aquele sonho do papel, de que forma a gente pode te ajudar. Sim. Então, por isso que eu falo que o nosso trabalho ele é muito mais individualizado, né? Eu trabalho junto com o cliente na constituição dos sonhos dele. Então, é a parte de investimentos, é a parte de crédito, é a parte, enfim, de todos os projetos que ele tem ali na vida dele. Então, por isso que eu falo que a gente tem uma assessoria 360. Porque a gente Boa. fala de investimento, crédito colateralizado, holding estruturada de gestão. Então, por exemplo, o cliente quer saber de que forma ele pode fazer melhor uma sucessão patrimonial. A gente vai, junto no planejamento, junto com o cliente, a Isso gente é vai muito estruturar importante. qual é a melhor forma da gente fazer essa estrutura. Então, investimentos internacionais, offshore, câmbio, né? Então, assim, a gente hoje consegue seguro, então, seguro saúde, seguro de vida, seguro empresarial, porque, por exemplo, ele pode ser sócio de uma empresa onde ele se preocupa com a sucessão. No caso da falta de um dos sócios, de como é que vai ser feita essa sucessão para que o negócio ele se mantenha. Então, assim, o nosso trabalho, nosso plano inicial no relacionamento com o cliente é baseado em cima dessa ficha, que é a ficha de coleta de dados, onde eu vou entender quem é esse cliente, como é que está estruturada a vida dele, né, quais são os projetos dele, e a partir daí a gente vai fazer um trabalho individualizado na parte de investimento, de todas as outras necessidades financeiras que o cliente possui. Boa. E você fala lá no podcast justamente sobre isso, que é, bem, ó,
Vou falar alguns dados aqui que tem. Tipo, daqui quantos anos pretende se aposentar? Qual a renda mensal total desejada na aposentadoria? E para responder essa pergunta, pode pensar em valores atuais. Montante atual dos investimentos financeiros. Ela fala que ela precisa fazer um planejamento e a pessoa tem que passar a ficha, né, ali completa, porque daí você vai ter uma ideia do que ele tem, do que ele quer. Exato. Não pode omitir informações, viu, pessoal? Porque senão o resultado sai errado. Exatamente. Então, esse trabalho que a gente faz, essa coleta de dados, ele é o primeiro passo. Sim, tá? o inicial. Não se resolve. Exato. Porque a partir dessa coleta, eu vou saber, inclusive, qual a experiência daquele cliente em relação a investimentos. É aquilo que a gente conversou. Por exemplo, o cliente ele pode ter ouvido falar sobre ações, ele pode ter ouvido falar sobre fundos imobiliários, e ele não ter o perfil adequado ou não ser o momento adequado, né? Não só para uma questão de cenário, às vezes no momento do cliente. Muito bom você falar isso, porque aí a pessoa não entra no modismo, né? Exato. Porque meu amigo, gente, seu amigo é seu amigo, a renda dele é a renda dele, a sua é a sua. Exato. Eu tô aqui justamente para te direcionar. Exatamente. E aí, a partir daí, a gente vai estar trabalhando esse cliente, né, ao longo do tempo, porque um outro fator importante é, às vezes o cliente chega com a vontade de querer participar do mercado de ações, por exemplo. Ele nunca investiu. Então, essa construção do relacionamento e da experiência do cliente também é um fator importante. Não é porque ele tem a vontade, ele pode até ter o perfil, mas o fato dele não ter experiência, para que aquela experiência não seja uma experiência traumática, é importante que a gente vá, ao longo do tempo, ali construindo. Então, essa parte dos dados, dessa ficha de coletas, ela é sim o primeiro passo, mas ela vai acompanhar o relacionamento do cliente com o assessor de investimento ao longo da vida dele, desse relacionamento. Porque os projetos, eles também mudam. Os sonhos mudam. Exato. Então, às vezes você tem uma vontade de, por exemplo, eu quero adquirir um bem, um imóvel, né? Tem uma estimativa de um valor, vamos colocar, um imóvel de 1 milhão. Mas ao longo do tempo, você pode ter mudado, né, a sua receita, né, mudado de vida, de renda, enfim, de estilo de vida. Não, a receita muda, o sonho muda. Exato, a receita muda. É importante que você faça também esse acompanhamento junto com o cliente para você ir fazendo esse equilíbrio, né? Ao longo do tempo, você ir sempre trabalhando com ele ali, quais são os novos projetos, se aqueles projetos que ele tem também se entram dentro do seu escopo de receita. Isso, às vezes os sonhos, eles não são... Por exemplo, vou dar um exemplo bem importante que eu acho. Às vezes o cliente ele tem uma vontade de, eu quero... me aposentar com 30 mil reais por mês, né? Será que esse valor, ele vai conseguir manter o padrão de vida que ele tem hoje? Será que ele tem a necessidade de manter esse padrão de vida lá quando ele for se aposentar aos 75 anos? Quanto que ele precisa, por mês, estar tirando da sua receita mensal para essa finalidade? Né? Sim, porque ele já tem que começar agora para projetar lá para frente. Então, de repente, ele nem vai necessitar desse custo. Que é, assim, entre aspas, né, geralmente, o exemplo seu, a pessoa ela vai diminuindo as coisas. Exato, então, vai diminuindo os custos. Exato. Né? A gente faz toda essa análise, essa calibragem que a gente fala, né, para poder ver se os desejos e as vontades também, né, financeiros estão coincidindo com o padrão de vida que o cliente tem. E esse estudo é interessante, porque o que você falou é legal. Vamos supor, eu ganho X, então hoje eu tenho um custo alto, porque eu tenho uma vida social mais agitada, mais movimentada. Lá na frente eu já vou ter uma estabilidade, porque eu já vou ter minha casa, meu carro, então vai ser aquela despesa mensal menor. A vida social diminui, mas de repente a pessoa tem um investimento futuro, de repente querer viajar o mundo, porque vai estar mais sossegado,
Então aí vai estar dentro desse custo que ele vai guardar ali Exato. na aposentadoria dele. Exato. Mas a gente leva também em consideração, sim, quando é o caso do cliente, no caso de um INSS, se ele contribui, se ele não contribui, apesar de ser incógnita, né? Se tratando de Brasil. A gente sabe muitas mudanças pelas quais passaram, e a própria população brasileira, ela tem mudado bastante a sua faixa etária. Então, assim, a gente tem tido uma população cada vez mais velha, né? Com expectativa de vida cada vez mais longa. E a gente tem visto poucos novos contribuintes ao INSS. Exato. Muita gente que passou a ser autônomo, até o próprio empreendedor, ele não faz a contribuição. Então, o modelo de previdência que a gente tem hoje, isso vai impactar bastante lá na frente no volume e na receita que essas pessoas vão receber. Vamos combinar que é mais seguro porque é o dinheiro dele. Não depende de um governo. Isso, exatamente. Bom, gente, e aqui, Carol, fala, vocês têm outras unidades que eu olhei aqui na ficha? Isso, exatamente. A Brauna foi fundada em 2015, como eu comentei com você. Hoje a gente está com mais de 8 bi sobre gestão. Ai, que maravilha. A gente fala sobre gestão, mas na verdade é sobre... a gente administra junto com o cliente. Né? O recurso do cliente, os custodiantes são outras instituições, né? Porém, a gente faz a administração desse patrimônio junto com o cliente. Aqui em Salvador, a gente está desde janeiro, né, de 2023. A gente vai completar um ano aí. Temos uma equipe de 8 pessoas hoje. Estamos ampliando, então quem quiser ter a oportunidade de conhecer um pouco mais a respeito do mercado financeiro, trabalhar nessa área, vem falar com a gente também. Exatamente, já fica uma oportunidade. Isso aí. E lá em São Paulo, que é a matriz, a gente está presente também em Campinas, Mogi das Cruzes, São José dos Campos, Belo Horizonte. E no Nordeste, a nossa intenção é a partir daqui de Salvador, a gente expandir também para outras cidades. É isso, gente. Eu estou muito contente de conhecer a unidade daqui de Salvador. A gente vai fazer, talvez, um tour lá em São Paulo, viu, pessoal? Fica esperto. Inclusive, já faço o convite. O Mug, né, que é aquela cafeteria ali da Pamplona, é nosso. Então, quem quiser ir lá, já estou convidando o Tati aqui para poder a gente fazer um pode estar lá no Mug São Paulo. Eu vou. Óbvio. Bora. Bom, Carol, agora me conta a sua rotina, Carol, ali o dia a dia. Você acorda, o que você faz. As pessoas gostam de saber essa parte também. Meu dia a dia, eu acordo em 5h30, 6 horas da manhã. Né? Gosto de, nesse horário, já começar a me informar a respeito do mercado, porque um fator importante é a gente saber que o mercado de investimentos, mesmo que você invista no Brasil, o que acontece lá fora influencia bastante aqui. Com a nossa bolsa, né? Influencia na renda fixa, né? O bem futuro. Então, todas as notícias, por exemplo, a notícia mais recente que saiu, eu já coloquei inclusive na minha pauta aqui, ela é sobre as eleições argentinas, que o Milei ganhou. Né? Qual vai ser o impacto que isso vai ter? A Argentina é o maior parceiro comercial do Brasil. Então, é super importante a gente saber, diante desse novo presidente, né? Que é um novo cenário, que vai ficar exatamente essa relação, porque isso vai ter sim algum impacto aqui no Brasil. Então, minha rotina de trabalho, ela começa por volta de 7h30, 7 horas da manhã, e eu começo a me informar quais são as principais notícias que saíram nos jornais, quais são os principais indicadores que a gente vai ter, né? Hoje, por exemplo, dia de segunda-feira, né? A gente tem informação de qual é a projeção das principais casas que a gente fala, que são de análises econômicas, sobre as perspectivas de Selic, né? Que é um relatório Focus, que a gente chama. Então, todos os dias, na segunda-feira, a gente tem esse relatório que ele fala a respeito de quais são os principais indicadores econômicos, IPCA, Selic, câmbio. Então, meu dia começa me informando para poder também, na minha conversa com os meus clientes, que acontece ao longo do meu dia, né? Eu já também estou atualizando meus clientes a respeito. Então, tudo isso vai impactar.
de uma forma ou de outra, num menor ou maior grau, dependendo do nível de exposição que esse cliente tenha a ativos de volatilidade, ativos de risco, que a gente fala que são os ativos de risco. Ações, né, fundos imobiliários, né? A gente vai ver ali câmbio, a gente vai ver quais são os impactos que isso vai ter na carteira do cliente. Então, determinados clientes, a gente vai estar vendo ali as informações que vão impactar na carteira deles. Que aí faz parte da sua rotina passar um histórico. Exatamente. E aí eu vejo quais são os principais vencimentos na carteira de clientes que eu tenho. Hoje eu tenho normalmente carteira expressiva, eu tenho mais de 120 clientes. Então eu vejo quais são os vencimentos de títulos que a gente tem na carteira para fazer a renovação, né, desses títulos. Marco também com os clientes a revisão de carteira, porque principalmente agora no final do ano é extremamente importante o cliente isso que eu ia perguntar. Como funciona essa sua agenda? Ela é anual, é semestral? Vai depender do cliente. Tem cliente que quer fazer reunião mensal, tem cliente que quer fazer reunião trimestral, tem cliente que quer fazer reunião por opção semestral. Dele, então. Dele e também do tipo de ativo que tem na carteira. Certo. Se é um cliente, por exemplo, que tem um volume expressivo de ações, vai ser importante eu falar com uma certa frequência. Sim, tem uma rotina ali mais... O impacto que as notícias do mercado, os principais vão ter na carteira dele, é importante ele estar sempre ali sendo atualizado e a gente também calibrando essa carteira, né, com base nessas notícias. E o bom do cliente é que assim, ele tem essa tranquilidade que se ele quiser acompanhar, ele pode acompanhar, mas se ele não puder, não tiver interesse ou não tiver um tempo, tá ali com a Carol Luz, deixa com ela que ela vai olhar para mim, ela vai verificar e depois ela me passar, eu tô aqui sossegado, né, quanto a isso, tipo assim, uma tranquilidade de, tipo, tem alguém me assessorando. Eu costumo passar sempre, uma vez por mês, pelo menos, um overview sobre o mercado, né? O que aconteceu naquele mês, qual foi o impacto dos principais índices, né, do mercado, né, seja... E 30 dias é um prazo bom. Ibovespa, IFIX, Quando é no caso de uma análise mais criteriosa da carteira, ou seja, você fazer uma análise dos ativos que compõem aquela carteira, se o cliente ele tem um perfil mais conservador, não precisa ter uma frequência tão grande. Por quê? Também mexer muito na carteira vai fazer com que essa carteira ela não apresente o resultado, o rendimento que a gente almejou. É importante ter a consciência de que quando você elabora um planejamento, você elabora uma carteira de investimentos, é preciso que essa carteira tenha tempo para ela poder ter o resultado esperado. Vou dar um exemplo, Tati. A gente está com perspectiva de Selic para 9% para o ano que vem. Hoje ela está em 12,25%. Espera-se que a gente tenha uma redução de 0,5% nas próximas reuniões. Já reduziu, já estava em 13%. A gente já reduziu para 12,25%. E se espera de que ela feche o ano em 11,75%, mas que ela chegue em 2024 a 9%. Então, é importante, por exemplo, um cliente novo hoje, se ele tiver um perfil para trabalhar com um ativo pré-fixado, ele não vai sentir o efeito dessa estratégia no curto prazo. Ele vai sentir ao longo dessa redução do Selic que a gente vai ter. Então, hoje ele pode pegar, por exemplo, um ativo a 12,25, que é o que a gente está hoje de Selic, mas ele só vai sentir o resultado dessa estratégia quando essa redução ela começar a ocorrer. Então, não vai ser um resultado imediato. Por isso que é importante a gente saber, além dos projetos, qual é o horizonte de tempo desse cliente. Carol, eu quero fazer um investimento, mas eu quero um investimento que daqui a 6 meses eu vou usar. Com esse cliente, não adianta eu colocar o recurso dele em um ativo de risco. Porque ele pode, no curto prazo, perder dinheiro. E não é isso que a gente quer. O objetivo sempre nosso vai ser a prosperidade, né? O ganho financeiro, o crescimento do capital e do patrimônio desse cliente. E ele tem essa é o que você falou, né? A coisa da ficha, esse relatório que você passa, seja 30 dias,
Ou ali, de repente, eu acredito que tem até um contato, de repente, diário com alguns. Sim, tem cliente que a gente fala diariamente. Esses clientes que têm, por exemplo, exposição em bolsa, é importante sim a gente estar falando com uma grande frequência. Porque, como eu te falei, qualquer notícia que saia, isso vai ter um impacto, né, na bolsa. E aí você tem muito daqueles que te ligam, aconteceu isso, ou é sempre o retorno vem de você? Não, a gente sempre tem um cliente que liga, seja para saber da carteira especificamente, ou se ele acha que teve alguma notícia que saiu no mercado que para ele é importante ele estar a saber. Muitos clientes ligam para mim para ter informações que muitas vezes não tem impacto diretamente na carteira. Sim. Mas, por exemplo, Carol, quero fazer um contrato de aluguel de um meu apartamento. Que índice de inflação eu vou usar? O IPCA, o IGPM. Ou, Carol, estou querendo adquirir um imóvel que está na planta. Como é que está a perspectiva para o INCC, o Índice Nacional de Construção Civil? Vale a pena comprar esse imóvel agora na planta e pagar todo, ou melhor, deixar esse recurso aplicado e ao longo do tempo e fazer esses pagamentos? Exato. Qual o impacto que o INCC vai ter sobre isso e qual o resultado que tem a minha carteira? Tem muitos clientes que eles me ligam para poder saber desses principais índices de mercado, o quanto isso pode impactar em alguns negócios que ele faz fora do mercado financeiro. Exato. Bom, gente, isso já pula para uma outra parte. E essa sua rotina tem um horário X que termina ou você é full time? Depende. Às vezes se tem algum trabalho que eu preciso fazer mais criterioso, como essa parte mesmo de planejamento, por exemplo, eu coleto os dados do cliente, né, e faço também constante revisão de carteira. Esse período agora de final do ano é um período que tem bastante revisão de carteira. Tem muita gente que gosta de fazer revisão no final do ano para saber qual é como é que vai ser ao longo de 2024. Ele não faz muitos movimentos de carteira, prefere fazer essas movimentações no final e no início do ano. Então, esse é um período que eu costumo estar trabalhando bastante e entro aí depois das 18 horas tranquilamente, porque o horário que a gente que está no horário comercial e que a bolsa está funcionando, muitas notícias elas são divulgadas, então é importante você estar ali lidando com os impactos que isso vai ter ao longo do dia na carteira do cliente. Depois desse horário, depois que a bolsa fecha, né, 5, 6 horas, depende muito de como funciona o mercado, porque a gente funciona, a bolsa funciona aqui conforme o mercado dos Estados Unidos. Tá? Então hoje ela está funcionando até as 18 horas. E aí depois desse horário é o horário que a gente vai realmente olhar no detalhe a carteira do cliente. Então sentar, pegar aquele planejamento do cliente ali, olhar a carteira dele, o que a gente vai estar projetando, né, em termos de perspectiva para os próximos anos, e aí sim fazer as sugestões de realocação de carteira. Então, às vezes isso demora, porque, vou dar um exemplo, no caso de um plano de previdência privada, a gente tem que olhar com detalhe cada fundo de investimento. Não é simplesmente você olhar a rentabilidade. Você precisa olhar, sim, naquele fundo de investimento, que a gente está olhando ali aquele rendimento, quais são os ativos que aquele fundo investe. O quanto em quanto tempo aquele gestor ele manda um relatório a respeito detalhado daquele fundo, né? Quem é aquele gestor, qual é o histórico dele, tudo isso para a gente como assessor é importante. O cliente, ele nos dá, eu já falei isso lá no Notar e eu repito, sim, a gente trabalha com uma parte muito sensível, né? Que é o bolso e o coração. Eu acho que foi uma das melhores falas, o bolso e o coração. Mas é verdade. Então, assim, o cliente, quando ele está com a gente, ele confia muito no nosso trabalho para que a gente olhe esse detalhe, que a gente vá além da rentabilidade que é apresentada ali. Às vezes, você olha um fundo de investimento, ele está dando um super resultado, a rentabilidade é muito acima, 20%, 25%, 30%. Quando você vai olhar no detalhe, você tem que saber quais são os ativos que compõem essa carteira, que tipo de estrutura, de investimento, que tipo de estratégia esse investidor está fazendo. Será que isso se mantém ao longo do tempo? Será que esse fundo ele tem um capacity? Quando a gente fala capacity, alguns fundos de investimento eles querem trabalhar um determinado volume de investimento.
X, eu tenho lá 5 bilhões sob custódia no fundo. Se eu aumentar muito isso, talvez eu não tenha ativos suficientes para poder manter essa performance. Sim. Então, tudo isso é importante a gente saber. Na hora de fazer uma análise da carteira de um cliente, na hora de fazer uma sugestão de investimento para o cliente, eu vou olhar tudo isso. Exato. Então, no horário que o mercado fecha, é o horário que eu vou olhar no detalhe, vou fazer essa análise mais criteriosa. E vira uma base de análise barra investigação, né? Você vai no geral, tem que ter toda essa coleta, toda essa informação para você conseguir direcionar ali 100% do que o seu cliente quer, do que você pode oferecer. Então, assim, o financeiro, gente, é aquela coisa, né? Não tem como ser uma coisa rápida, um dia a dia rápido. Não. Isso é uma coisa importante de se falar, Tati. Muitos clientes chegam para a gente na primeira reunião já querendo uma simulação de carteira. Eu não costumo trabalhar dessa forma, tá? Por quê? Aquilo que você já comentou. O que é o rendimento de um não necessariamente vai ser o perfil adequado para o outro. Exato. O trabalho bem feito de um assessor de investimento, ele passa pela coleta de dados e análise de dados do cliente. Exato. Eu vou dar um exemplo para você. Eu recebi recente uma indicação de um cliente que ele veio, que ele queria fazer um trabalho de sucessão. Tá? Ele tem um volume de carteira de 10 milhões e ele se preocupa muito de que forma esses recursos, principalmente com essa mudança que a gente vai ter tributária agora, em que o ITCN dele vai passar a ser 8%, isso está em votação, tá, gente? Eu estava assistindo isso. Ressaltar. Mas é provável de que a gente tenha, assim, um aumento de tributação de imposto sobre transmissão de morte, né? E que ele vá para 8%, em São Paulo se não me engano, 3% ou 4%, ele vai subir para 8%. Então, ele veio com essa preocupação de que forma esses recursos que ele conseguiu ao longo da vida, né? Ele tem um patrimônio hoje de 10 milhões, patrimônio financeiro, forte patrimônio imobilizado. E ele gostaria de saber como ele melhorar a eficiência, né, tributária na transformação, melhor, na sucessão desses recursos para os filhos. Sim. E aí ele veio com uma ideia inicial que não era adequada para ele. Então, assim, a gente faz a coleta de dados, eu faço tudo análise de patrimônio, eu faço uma análise, né, de como é a relação dele com os filhos, de como é a relação com a esposa. Sim. Então, assim, tem uma série de fatores. E aí, para esse cliente específico, a gente viu que a estrutura adequada era a gente fazer, por exemplo, uma estrutura whole life, né, para poder ele ter o recurso suficiente para a família. Então, amiga, vamos aproveitar que você está na Bahia, celebrar agora que você está sendo nossa cliente, minha cliente. Comer uma moqueca? Bora, gente. A moqueca, como que a pessoa vai recusar um pedido desse? Jamais. Vamos? Vamos nessa. Bora com a gente, galera. Bora.